Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje no IA Academy. Aula hoje especial sobre honors. Vou começar a falar com vocês sobre esse assunto que é bem interessante porque ele não é tão comentado nas applications. Ele é um pilar que não é um pilar assim essencial, digamos. Muita gente aplica sem honors, tudo bem. Mas é aquele tipo de coisa que, se der para correr atrás, é interessante. Porque elas são sabe aquela coisa extra na application que pode ajudar bastante, pode ajudar a se destacar. Acho que tem uma coisa que é importante a gente lembrar. O pacote da application, né? Então, eu sempre falo que é um pacote que a gente manda para as faculdades, né? Ele, se você for pensar, no fundo, todos os pilares que você está ali preenchendo com aquele pacote são sobre você se destacar, né? Você está ali de toda forma tentando mostrar um lado seu diferente, mostrar uma coisa sua que é melhor, que sai da média e tal. E as honors, elas são uma forma que vocês podem usar para se destacar, para ser diferentes, para ter uma coisinha a mais ali. Basicamente, gente, o que são honors? Elas são tipo prêmios. É meio que uma analogia, assim, né? Mas são tipo prêmios, são alguns reconhecimentos que a gente pode receber durante a nossa vida no ensino médio, ou para quem está em gap year, a gente ainda vai falar um pouco sobre isso. Então, assim, são reconhecimentos, tipo medalha em Olimpíada, para quem faz aí Olimpíadas, né? Participa de Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Biologia e tal. Então, medalhas são uma. Algum processo muito competitivo que você tenha sido selecionado, que você tenha passado, também é uma honor. CC valedictorian, que é o orador da turma na formatura, né? Também é uma honor. Então, de maneira geral, prêmios. Então, por exemplo, às vezes em algum projeto que você fez que ganhou algum prêmio, aquilo é uma honor. E honors, assim, elas existem tem das maiores das menores, né? Então, aqui a gente colocou, tipo, desde da escala comunitária até internacional, porque tem honors de todo tipo, assim. Eu comentei aqui já, por exemplo, de uma aluna minha que fazia Olimpíadas de Genética. Ela ganhou etapa internacional, então era uma honor internacional. Mas tem, por exemplo, Olimpíadas aqui, tem Olimpíadas no seu colégio de matemática, isso também é uma honor, tem escalas, né? O que acontece? Por que elas são boas? Por que elas são interessantes? É uma maneira concreta, né, de mostrar que você se esforçou e que você foi o melhor ou um dos melhores em alguma coisa. Então, seu desempenho foi melhor, que a sua participação foi muito importante. Porque tem isso também, honor, a gente fica meio que pensando só em vitória, medalha e tal, mas não necessariamente, né? Às vezes é por alguma participação em alguma coisa, alguma menção honrosa e tal. Então, elas são meio que uma forma realmente concreta de vocês mostrarem isso. E elas, mais uma vez, são uma forma a mais de vocês se destacarem, né? Então, aquela coisa assim, num mar de gente com a base de application toda meio igual. Então, todo mundo tem um serviço voluntário, todo mundo tem uma nota X no SAT, que é mais ou menos a média, todo mundo tem o mesmo TOEFL, porque é uma nota mínima mesmo. Aí, claro, tem as outras coisas separadas, o ESSA e tal, mas assim, na base, tá tudo mais ou menos igual. Vocês tendo uma honor, pode ser uma coisa a mais para você aparecer, né? Essa que é a ideia na application, né? Sempre aparecer. Então, é o seguinte, rola muita dúvida, né? Se eu tenho alguma honor, eu tenho alguma coisa que eu poderia colocar como honor. Então, pensa nesse conceito de uma honor é um reconhecimento de alguma coisa. Então, aqui esses exemplos são bem legais para a gente ver que não é necessariamente só uma vitória, uma medalha. Então, por exemplo, você ganhar a eleição de representante de turma. Aliás, isso parece bobagem, mas é uma coisa que eles valorizam. Porque, além de ser uma honor, né, também mostra a questão da liderança, né? Você ser líder de turma, ser representante de turma, entra aí uma questão de liderança. Então, é uma coisa interessante para se ter.
Ganhar alguma competição da escola, desde, né, coisa acadêmica, alguma competição mesmo em alguma matéria. Menções honrosas, então, você ser mencionado como o melhor aluno da X matéria lá na sua turma, ou no seu ano, na sua escola e tal. Então, todas essas coisas a gente pode considerar honors e a gente pode colocar na nossa application. Uma dúvida que aparece muito: é honor ou é extracurricular? E aí? Gente, elas não são a mesma coisa, obviamente, né? Tanto que a gente está tendo aulas separadas sobre as duas coisas. Uma coisa é a extracurricular, que é a atividade, e outra coisa é a honor, que é o reconhecimento por alguma coisa que você fez. Então, pensa na extracurricular, assim, a gente já conversou sobre isso aqui em outra aula, né? Quem não assistiu, vai lá assistir, tá gravada. Então, assim, a extracurricular você faz por vontade própria, é uma coisa que você escolhe fazer, e é uma atividade, né? É uma coisa, assim, prolongada no tempo. Não é uma coisa que você vai, faz e pronto, acabou. Já a honor, ela é uma coisa mais pontual, né? Ela é tipo, você foi reconhecido por tal coisa que você fez. Então, o que acontece, e aliás, é uma das razões porque a galera confunde, é porque às vezes as duas até andam juntas. Você pode ganhar um prêmio por um projeto que você fez. O projeto é a extracurricular e o prêmio é uma honor. Então, por exemplo, o Rodrigo, que já veio aqui numa outra aula, ele teve um projeto que era uma extracurricular acho que era tipo uma mini empresa. Eles tinham que montar uma mini empresa, participar lá, montar, fazer o projeto, fazer tudo lá bonitinho, isso era toda uma extracurricular, e eles ganharam o prêmio de tipo a melhor mini empresa daquele ano, era até uma coisa internacional, eles ganharam primeiro aqui no Brasil e depois ganharam internacional. Acho que foi ele mesmo. Às vezes eu confundo as histórias dos alunos, porque tem muita coisa interligada, mas eu acho que foi com ele mesmo. Anyways, a história é essa: a pessoa teve um projeto, era uma mini empresa, isso era uma extracurricular dele, e ele ganhou o prêmio. Não só a mini empresa ganhou como a melhor lá da competição, mas ele também ganhou um prêmio como o melhor, sei lá, qual era o cargo dele, eu não lembro mais qual era o cargo dele na mini empresa, mas o melhor daquele cargo nas mini empresas da competição. Isso é uma honor. Então, viu como que está interligado? Era uma atividade extracurricular dele e por ela ele ganhou uma honor. Mesma coisa com Olimpíadas. O aluno participa das Olimpíadas, isso é uma extracurricular, e você conquistar ali uma medalha de ouro, medalha do que for, né? É uma honor. Então, as duas ali interligadas mesmo. Aí entra naquela coisa importante. Precisa ter honor? É obrigatório? Igual, por exemplo, é obrigatório você ter o personal statement? Claro que não, né? Não é todo mundo que tem honor. Mas ela é tipo a cereja do bolo, né? É aquela coisa extra que pode ajudar a chamar a atenção, ou pode ajudar. Acho que foi a aula passada que a gente conversou muito sobre a ideia do fio condutor na application. Então, de um pilar confirmar outras coisas de outros pilares, sabe? Então, por exemplo, vamos supor que em vários pontos da sua application você mostra paixão por alguma coisa lá, alguma área que você gosta. E aí você tem uma honor que é relacionada também àquilo, sabe? Então ajuda a fazer essa conexão, ajuda a deixar as coisas ali realmente interligadas. E isso é bem interessante, aquela ideia do pacote completo, do well-rounded student, que eu falo direto, sempre que eu estou falando de application, eu uso essa expressão, porque é muito comum mesmo a gente usar isso para se referir a um aluno que é completo, né? Que uma coisa que tudo ali meio que se confirma, que tá aquela application toda redondinha mesmo, a gente fala assim em português, né? Uma honor, ela pode ser uma cereja do bolo nesse sentido, uma coisa extra para ajudar a chamar a atenção e para ajudar a confirmar alguns pontos que mostrou em outras partes da application. Lembrando, né, que a gente está falando de processo holístico, então a ideia do pacote, né? Então é isso mesmo, né?
um compensando, um equilibrando o outro e uns ajudando você a se destacar um pouco mais. Então, não são obrigatórias, mas são boas. Rolando, podendo, você conseguindo fazer alguma coisa que vai te dar alguma honor, aconselho. Honors em ensino médio. Qual que é a ideia aqui? Para a maioria das pessoas que está aplicando para graduação, vocês estão aí estão no terceiro ano ou estão em gap year. Mas no ensino médio talvez a melhor hora para você trabalhar essa ideia para conquistar honors, né? Porque, ainda mais, principalmente na parte acadêmica, né? Porque ali você está cercado de oportunidades, ali na sua escola, né? Você está cercado de oportunidades, de coisas que você pode correr atrás, e sem a desculpa tá tudo online. Dá para correr atrás mesmo estando online. Tem coisas que você consegue fazer mesmo estando tudo online. Então, é interessante vocês usarem o ambiente ali do ensino médio, que tem um monte de oportunidade para vocês conseguirem descolar alguma honor, entendeu? Além disso, você pode receber também honor, não é só ligado a colégio, tá? Pode ser por outras áreas também, projetos externos, alguma coisa social que você fez, a honor pode vir de qualquer lado, tá? Não é necessariamente só acadêmica vindo direto da escola. Honor e gap year. E aí fica aquela coisa, putz, estou em gap year, já acabou meu ensino médio, não tem nenhuma honor. O que dá para eu fazer? Igual eu falei no slide anterior, eu estava falando que a gente não necessariamente precisa ter honor direto da escola, né? Pode ser alguma coisa fora do ambiente acadêmico. Então, você pode correr atrás disso no gap year. Pode ficar um pouco mais difícil, porque você saiu ali do ambiente da escola, que acaba te dando mais oportunidades, né? Mas ainda assim, como a partir de alguns projetos seus, você pode ganhar uma honor, tipo esse da mini empresa com o prêmio, ou algum projeto social que pode receber algum prêmio naquela área. Então, dá para correr também atrás disso no seu gap year, dá para conquistar alguma honor. E, aliás, justamente pelo gap year não ser um ano de folga, é um momento que, às vezes, a gente consegue mais correr atrás, né? Você consegue buscar alguma coisa, porque talvez você tenha um pouco mais de tempo, você não está tão ocupado tendo que estudar para Enem, para SAT você vai ter que estudar, né? Mas para Enem não mais e tal, então vai ter coisa que dá uma liberada para você, às vezes, correr atrás dessa cerejinha para o seu bolo. E aí, não tenho honors. E agora? O que eu faço? Surta? Não, nunca, né? Aliás, quem me conhece sabe, sempre que eu converso sobre a application com alguém, eu sempre falo, gente, calma, sabe? Calma, porque eu sei que muitas vezes dá um certo desespero, a gente fica preocupado, eu tenho esse pilar meu aqui, não é perfeito e tal. Tudo bem, gente, não precisa surtar, não é o fim do mundo não ter honors nesse caso. Não é fim do mundo, e principalmente por não ser um pilar obrigatório, ele é uma coisa extra, ele não vai matar a sua application, ele não vai desclassificar. Não eu uso sempre o exemplo do personal statement, porque é uma coisa que, né, toda universidade pede, é obrigatório. Então, não é tipo um personal statement que você precisa enviar, senão sua application nem vai ser avaliada. O personal statement é obrigatório, mas honor não. Então, você não vai ser desqualificado porque você não tem uma honor. Então, é realmente aquela ideia. Seria ótimo ter, vai te ajudar a chamar a atenção. Mas não tem? Tudo bem, sabe? Dá para você compensar com outros pontos fortes na sua application. Aliás, uma das coisas que ajuda a compensar de tudo é um personal statement forte. Ter um personal statement forte é um pilar que vai te ajudar a compensar alguns outros pontos fracos da application. Tem também notas, né? Tem provas que dá para você fazer. Então, a ideia tem vários pilares, nem tudo vai ser perfeito. Então, você pode pegar, usar, fortalece uns, ver o que você tem que você consegue deixar mais, né? Mais em destaque, para compensar, talvez, uma honor que você não teve oportunidade de ter, não teve oportunidade de correr atrás durante o seu ensino médio, ou às vezes no gap year.